Olá! Seja um apoiador ou uma apoiadora do Fora da Política Não Há Salvação. A gente está buscando esse apoio para melhorar a qualidade de cada um dos episódios, aprimorando o som, melhorando a produção de cada um deles. E para isso, a gente precisa do seu apoio. Há duas formas de você dar esse apoio. Uma é se tornando um membro do Fora da Política Não Há Salvação no Clube dos Canais do YouTube. Basta ir lá na página inicial do Fora da Política Não Há Salvação no YouTube e se tornar membro. Tem ali o botãozinho que permite que você faça isso. É diferente do botão de inscrição no canal, que serve para você sempre ser avisado ou avisada de cada um dos novos episódios. A outra maneira é ir até o site benfeitoria.com e no benfeitoria.com procurar pela campanha do Fora da Política Não Há Salvação. Daí, assinar com o valor que você achar que deve, né, assinar o canal e com isso contribuir para essa sustentação do nosso projeto por aqui. Obrigado. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar das eleições na França. Eleições que estão muito quentes. Nós tivemos, nessa semana que passou, o primeiro turno da eleição presidencial, né, e gerou um resultado interessante, porque nós tivemos os três principais candidatos, né, o atual presidente, o Macron, a candidata de extrema-direita que lhe desafia, a Le Pen, e também o desafiante da esquerda mais, digamos assim, radical, se a gente puder chamar dessa maneira, o Mélenchon, basicamente cada um deles com 1/4 dos votos, ou cerca de 1/4 dos votos, e o resto se dispersando. Então, produziu uma eleição com um poder bastante dividido, né, intenções de voto muito divididas, e ainda tem lá o outro candidato, o novo candidato da extrema-direita, que também teve uma pontuação razoável, enquanto os partidos mais tradicionais, os republicanos, os socialistas, tiveram um desempenho pífio, sobretudo socialistas, né, da prefeita de Paris, a Hidalgo, que, enfim, parece que virou pó, né, simplesmente teve um desempenho ridículo nessas eleições. O fato é que nós vemos aí que o sistema partidário francês passa por uma reestruturação, né, por um realinhamento partidário, mas mais até do que o realinhamento. O que nós vemos é uma reestruturação desse sistema em que velhos e importantes partidos que davam as balizas do sistema partidário francês estão dando lugar a novas organizações ou a organizações que já existiam, né, que é o caso do partido da Marine Le Pen, mas que foram renomeadas e, ao mesmo tempo, ganharam uma nova roupagem, podemos assim dizer. Então, há um terremoto político no sistema partidário francês. E, claro, como também tem sido objeto de atenção em muitos lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil, nós precisamos também considerar o peso que tem esse crescimento da extrema-direita em várias democracias e de uma extrema-direita que nós sabemos é uma ameaça à própria democracia. Enfim, para discutir todos esses temas, o nosso convidado de hoje é o Matias Alencastro. O Matias, ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, é pesquisador do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e é também colunista da Folha de São Paulo. Inclusive, na Folha, ele tem uma coluna às segundas-feiras, em que ele vem tratando desse assunto. Inclusive, nessa semana que nós gravamos, nós estamos gravando isso aqui, deixa eu ver o dia aqui, eu sempre me atrapalho, dia 14 de abril, nessa semana do dia 14 de abril, ele já escreveu uma coluna justamente tratando desse tema da eleição e falando do day after, vamos pôr assim, ou le jour après, eu não sei se isso está certo, depois ele corrige o meu francês, enfim, do dia seguinte do primeiro turno da eleição presidencial francesa. Para entender então melhor esse cenário, a melhor coisa a fazer é realmente passar a palavra para o Matias. Eu agradeço ao Matias por aceitar esse convite, está novamente aqui, e pergunto, Matias, você pode explicar que eleição é essa, o que está se desenhando no cenário político francês? Por favor. Cláudio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, com o público todo que vai assistir. O sistema político francês, ele está atravessando, ele está na vanguarda dessa crise das democracias liberais que a gente está assistindo nos últimos 5 anos,
em que você vê, resumidamente, um fim desse sistema que girava em torno, globalmente, de dois partidos, um de centro-esquerda e um de centro-direita, que competiam entre eles dentro de um universo social-democrata mais ou menos bem demarcado, onde os outros partidos eles tinham um papel mais secundário. E era globalmente o sistema político que a gente tinha nos países europeus, na Península Ibérica, na Alemanha, na França, ainda na Inglaterra e inclusive nas Américas, no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem visto que esse sistema ele começou a entrar num momento de grande instabilidade a partir da crise financeira de 2008, que se agravou com a emergência do lado da esquerda desses novos partidos de contestação, que eu chamei uma vez num artigo de esquerda de ruptura, que são esses partidos muito identificados com a experiência do Podemos na Espanha, teve o Francis Submissa na França, teve o Bloco de Esquerda em Portugal, aqui no Brasil a gente teve o PSOL, que são partidos que já existiam pré-2008 muitas vezes, mas ganharam uma tração totalmente nova a partir da crise financeira, recuperando muitas vezes um eleitorado mais jovem, mais precário, que rompeu com a experiência da social-democracia. E, por outro lado, a partir de 2016, a gente vê um movimento paralelo do lado da direita, em que você vê uns novos movimentos de extrema-direita, muitas vezes cobertos por esse manto populista, que também avançam muito e ocupam o espaço dos partidos tradicionais centro-direita. A gente teve uma experiência na Europa, a gente teve uma experiência nos anos 90, que foi um pouco um teste disso, 90, 2000, na Itália, onde a gente viu tanto como o Berlusconi destruiu o sistema político nos anos 90 e depois o Movimento 5 Estrelas, ele foi um sistema muito aperfeiçoado desse novo populismo que quebra as linhas ideológicas da social-democracia. Mas na França a gente está vendo um movimento mais estruturado que veio nos últimos 5 anos de falência dos dois partidos que organizaram as eleições francesas dos últimos 40 anos, o Partido Socialista e os Republicanos, que já teve diferentes nomes, mas era uma federação das diferentes correntes da direita francesa, o que foi organizada desde o De Gaulle, foi unificada depois pelo Sarkozy, teve diferentes fases, né, na sua construção, e uma falência desses dois partidos e a emergência de um sistema tripartidário, constituído por um bloco de centro, liderado pelo Emmanuel Macron, com um partido que ele criou nos últimos 5 anos, um bloco de direita, que é a Marine Le Pen, o partido de extrema-direita, que federou as direitas ao redor dela. Ela reúne hoje, 20% dos votos, e ela sempre traz para o segundo turno pelo menos outros 10%. Então ela tem um bloco de 1/3 do eleitorado muito sólido. E agora a gente vê também o Francis Submissa, que consolidou o terceiro terço desse eleitorado em torno da pessoa do Jean-Luc Mélenchon. Você me permite fazer mais 2 comentários? O primeiro comentário, que eu acho importante, é que esse terremoto político dos últimos 5 anos, ele é uma consequência de mudanças estruturais desses partidos e de contingências, porque é preciso lembrar que o Emmanuel Macron ele era um ministro da economia do François Hollande, e ele teve essa iniciativa que ninguém acreditava que daria certo, que foi de fundar um partido e se declarar candidato presidencial num dos sistemas políticos mais tradicionais e consolidados do mundo, com 39 anos. E aí ele teve 2 sortes. A primeira sorte foi o fato do François Hollande, o presidente socialista, sofrer de uma grande impopularidade, e o fato do candidato da centro-direita, o François Fillon, ter tropeçado num mega escândalo de corrupção no meio da campanha. E, de repente, ele tinha o caminho livre, ele foi eleito e ele destruiu o sistema partidário no caminho por uma mistura de estrutura e contingência. O segundo fator é que o processo que a gente está vendo em curso não é um processo definitivo. Isso aqui ainda é um processo em transformação. A Francis Submissa é um partido que gira em torno da figura do Mélenchon, que já disse que vai ser a última eleição dele. Então, agora vai ter uma disputa pela sucessão dele, e eu duvido que o Francis Submissa ele vire esse polo da esquerda, porque ele é uma esquerda que não consegue ampliar. E do lado da extrema-direita da Le Pen, ela também tem fim de ciclo. Quer dizer que a direita ela também vai se recompor.
E o próprio partido do Macron é um partido muito personalista, que não vai ter candidato, óbvio, na próxima eleição. Então, tudo que a gente está vendo agora é, de fato, o começo de um novo mundo, mas esse novo mundo a gente ainda não consegue visualizar como ele vai ser daqui a 5 anos. A gente está vivendo um processo de transformação. Agora, queria só que você explicasse duas categorias com que você tem trabalhado, que, enfim, elas acho que permitem várias leituras, né? Uma é isso que você chamou de partidos de contestação, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. E a outra é como é que você está chamando o sistema de social-democrata, né? Se você está se referindo a, sei lá, o estado de bem-estar social, você está pensando num certo acordo em torno de certos princípios republicanos, porque às vezes a gente associa diretamente social-democracia ao Partido Socialista, né? O Partido Socialista francês, os social-democratas, propriamente ditos, na Alemanha ou em vários países da Escandinávia. Como é que você está... Explica um pouquinho para a gente essas duas categorias para entender a chave dessa sua análise. Tá. Eu acho que, começando pela segunda, que é a social-democracia, tal como definido aqui nessa perspectiva, foi o momento a partir do qual, nos anos 60, os partidos socialistas europeus abandonaram a chave marxista-leninista, adotaram uma perspectiva mais reformista e conseguiram se posicionar como as lideranças incontestáveis do campo da esquerda, começando pela eleição do François Mitterrand em 81 com um programa comum com o Partido Comunista, e 3 anos depois ele dá a guinada liberal, ou seja, ele aceita uma posição de reformista do ponto de vista da política econômica e, ao mesmo tempo, isola eleitoralmente o Partido Comunista. E esse movimento em que os partidos socialistas se amarram claramente no campo reformista e isolam, ou pelo menos neutralizam politicamente os partidos de extrema esquerda, revolucionários, eu acho que ali é que a gente vê a criação de um polo da esquerda da social-democracia. Esse polo do mitterrandismo, ele vem com uma continuidade na França, para usar o caso francês, até a experiência da eleição do Jospin em 97, que sucedeu como primeiro-ministro o governo socialista do Mitterrand, e ele continua na experiência reformista até a própria candidatura do Strauss-Kahn em 2012, que é uma candidatura fracassada, e curiosamente o Emmanuel Macron, ele nasceu na política como um discípulo do Strauss-Kahn. Então, Emmanuel Macron, ele é um discípulo da esquerda FMI, reformista, né? Francesa. Perfeito, que foi o presidente da FMI, que era o candidato favorito à eleição de 2012, que foi derrubado por uma acusação de estupro muito grave. Então, essa trajetória da esquerda reformista, que nasce na guinada liberal do François Mitterrand de 83, está na origem também desse governo, tem uma linhagem aqui. Essa é a primeira continuidade aqui da social-democracia do lado esquerdo. A do lado direito é quando uma parte da direita francesa, uma parte da direita europeia, abraça a agenda liberal de reformas, conquista um eleitorado em torno dessa agenda e avança com grandes ondas de privatização, por exemplo, em Portugal, apoiadas pelo FMI, que foram condicionantes para a entrada de Portugal na União Europeia, para citar um exemplo. Você tem uma direita que governa na Alemanha também durante os anos 90 e que se impõe também como uma liderança, e é uma direita que chega numa crise a partir de 2008, porque a agenda liberal dessa direita perde o seu eleitorado. Porque o eleitor de direita tradicional, a partir de 2008 na Europa, ele começa a migrar para uma agenda muito mais nacionalista e protecionista. E aí esses partidos de centro-direita tradicionais, que dominavam o campo da direita, começam a perder os seus eleitores para os partidos da nova direita, digamos. É importante destacar, e eu acho que você levantou bem esse ponto, que uma das características dessa social-democracia aí dos anos 70 até os anos 2000 era a imensa convergência entre os dois polos. Você tinha tanto que a Thatcher dizia que o Tony Blair, o líder da terceira via, tinha sido a melhor herança dela, o melhor legado dela. Foi a esquerda francesa que fez muito mais privatizações nos anos 90 do que a direita francesa. Foi a esquerda do Schröder na Alemanha,
que fez a grande reforma trabalhista, que virou uma reforma paradigmática na política europeia. Ele era um candidato de esquerda, foi ele que criou a ideia dos mini-jobs, que é a reforma da precarização do trabalho. Então você via uma convergência muito grande entre a esquerda, fazia políticas de direita, e a direita também mantinha um certo um papel do Estado. O Nicolas Sarkozy, ele sempre se vangloriava, candidato da direita, como um dos que fez mais investimento público nos últimos 30 anos na França. Então essa convergência, ela meio que se rompeu. E aí a gente desculpa, só um ponto. E aí um Estado ativo, não só do ponto de vista de bem-estar social, mas também do ponto de vista, vamos chamar aqui, desenvolvimentista, é isso? Perfeito, estratégico. É importante, por exemplo, no caso do Emmanuel Macron, uma das primeiras medidas dele depois de eleito em 2017 foi nacionalizar uma empresa portuária de Marselha que estava dando muito problema e poderia ser comprada pelos chineses. O Mário Draghi, presidente do Banco Central Europeu, já emitiu 3 vetos à compra de infraestrutura italiana pela China. E ele é a encarnação do neoliberalismo europeu nos últimos 30 anos. Então a gente vê que o pessoal é muito mais pragmático do que parece no discurso. O que a gente vê é que fora desse campo social-democrata, onde de fato havia muitas convergências e pragmatismo, nessa composição de liberalização, mas de preservação de um Estado social e de um Estado estratégico, a gente vê que pelas bordas foram crescendo esses partidos que a gente chama partidos de contestação, partidos de ruptura. Eles são muito inspirados, eles têm algumas convergências também, eles são eurocéticos em diferentes níveis. Os partidos populistas de direita, eles sempre foram a favor da saída da União Europeia, embora essa bandeira tenha sido retirada agora, porque a adesão à União Europeia é muito grande, é quase unânime da parte da população francesa, inclusive europeia, inclusive da zona euro, mas também de contestação, e é isso que a gente está vendo um pouco na França agora, que é uma contestação das elites, do poder político, e muito menos programática e muito mais sociológica, em que as classes, esses partidos dos extremos, eles mobilizam os precários, eles mobilizam a sociedade que está infeliz contra as elites, e tem sido muito mais a agenda deles nesse momento. Houve e tanto a direita como a esquerda, né? Tanto a direita como a esquerda, tem havido uma convergência nesse nível. Um grande especialista eleitoral da França, ele diz que esse segundo turno é a França que vai bem contra a França que vai mal. E eu achei essa definição interessante de como é que o sistema político está se organizando nessa oposição entre classes populares e classe média e elites, pelo menos na França. Na Europa, perdão. Quer dizer, vai ter sempre uma chave desse ponto de vista populista, né? Tanto faz se ela é um populismo de direita, um populismo de esquerda, nacionalista e, em boa medida, anti-institucional também, contestando o funcionamento das instituições tradicionais, a democracia, no caso aí, francesa? Com certeza, embora eu ache sempre necessário haver umas certas nuances, no sentido, por exemplo, do perfil do Jean-Luc Mélenchon, que foi uma cria do Partido Socialista, ele foi o senador mais jovem do Partido Socialista nos anos 80, foi um conselheiro muito próximo do Mitterrand e só rompeu com o Partido Socialista em 2007. Então, as credenciais republicanas dele são irretocáveis. E parte do movimento dele, ele recuperou uma parte desse eleitorado do Partido Socialista que ficou desiludido com essa virada à direita. Então, no seu funcionamento, a França insubmissa, ela tem uma agenda institucional, ela tem uma agenda republicana e ela tem uma agenda antifascista. O posicionamento do Mélenchon foi totalmente contra dar apenas um voto a Marine Le Pen. Ele repetiu isso 4 vezes no discurso de domingo. No entanto, uma parte do eleitorado da França insubmissa é esse eleitorado mais jovem, é esse eleitorado mais precário, é esse eleitorado contestatário, é esse eleitorado, por exemplo, que foi muito forte na construção do Podemos na Espanha ou do Movimento 5 Estrelas na Itália, e esse eleitorado é um eleitorado que tem uma ideia mais de virar a mesa, e que talvez não hesitaria em votar Le Pen para poder derrubar o sistema. E o que a gente vê agora muito claramente no eleitorado do Jean-Luc Mélenchon é que você também tem uma divisão que é o reflexo dessa nova política francesa. 1/3 do eleitorado da esquerda vai votar Macron,
em nome da agenda contra Le Pen, um terço vai se abster porque não acredita mais em ninguém, e um terço vai votar Marine Le Pen porque quer virar a mesa. Então, o partido do Mélenchon ele é mais complexo nesse sentido, do que deixa entender assim esses movimentos. Não dá para generalizar unicamente como um partido contestatário. Ele é muito mais um pot-pourri dos vários movimentos da esquerda que estão reunidos ali naquele momento, cristalizados. E que abandonaram o socialismo tradicional francês, né? E abandonaram o socialismo tradicional francês, num processo que foi muito bem descrito no último livro do Piketty, né, em que ele explica o Brahim Party, que esses partidos tradicionais centro-esquerda viraram partidos dos servidores públicos, dos professores, da classe média instalada, e não mais partidos das classes populares. Né? E aí fica difícil manter esse voto, né? Fica difícil manter esse voto. E, por outro lado, o partido da Le Pen é um partido onde o compromisso republicano é inexistente. E essa é a diferença fundamental com o partido do Mélenchon. É um partido que vai evoluindo ao longo do tempo. É claro que os elementos mais radicais da extrema-direita francesa eles foram sendo marginalizados dentro do partido. A Marine Le Pen, essa é uma história célebre na política francesa, ela repudiou o pai, que é o grande antissemita negacionista Jean-Marie Le Pen, que foi o fundador da Frente Nacional, e ela também tentou ampliar numa estratégia aí de pragmática para tentar recuperar uns votos da direita tradicional. Mas o partido, no seu DNA, é um partido antirrepublicano. Aliás, seria interessante entender um pouco esse processo de, digamos, transformação, pelo menos aparente, da Marine Le Pen e do próprio partido dela. Eu vi alguém esses dias falando que era um processo de fofização da Marine Le Pen. Com gatos e coisas do tipo, né? É porque as pessoas estão falando de normalização, mas a normalização é uma obsessão da Marine Le Pen desde que ela rompeu com o pai 15 anos atrás. A Marine Le Pen, ela pega um partido que tinha chegado ao segundo turno em 2002 com o pai, mas era um partido ultraminoritário na França e era um partido demonizado, totalmente isolado. A direita falava sempre que tinha que manter o cordão sanitário. Quando ela assume o partido na segunda fase ali da primeira década do século, 2008 mais ou menos, 2007 ela já foi candidata, ela está na sua terceira eleição. Ela começa a ter essa abertura pragmática, então ela muda de nome o partido virou Agrupamento Nacional, ela nomeou como chefe, braço direito dela, um indivíduo chamado Florian Philippot, que foi formado nas escolas de elite da França, e que se você senta com ele, parece que você está falando com um tucano padrão. Ela tirou toda aquela turma que ela frequentava desde a adolescência, que era a turma de extrema-direita, que era a turma mesmo de extrema-direita, que saía à noite para dar porrada em imigrantes, aquele pessoal bem radical assim, do time deles, e tentou matizar um pouco a agenda dela mais xenófoba e começar a debater outros temas. Então, numa primeira fase, ela veio com essa agenda anti-Europa, aí ela viu que é uma agenda que não dá certo, e agora ela acertou muito com uma agenda sobre poder de compra. E ela só martela a agenda do poder de compra. Para ela, a grande questão da França nesse momento é que a vida está cara. Então, essa foi a agenda dela para essa eleição. E aí ela completou essa agenda de poder de compra com uma agenda de fofurização, que é a ideia de que ela pegou o TikTok, que é uma rede social incrível, muito mais sofisticada. O algoritmo, eu sou muito velho para isso, mas o algoritmo do TikTok é muito mais sofisticado do que o Twitter e do Facebook, porque você faz um vídeo e aí toda a sua timeline ela começa a ser organicamente arrumada em torno do vídeo. É um negócio espetacular, tecnologicamente, o TikTok. E ela criou o TikTok dela em torno desse fascínio pelos gatos. E aí virou ela deixou de ser a líder fascista e virou a vizinha do lado que adora gatos, super fofa, que faz vídeos dos gatos falando, etc. E aí os adolescentes amaram aquilo. E então os franceses eles dizem que a estratégia da campanha da Marine Le Pen esse ano era pouvoir d'achat e chat, poder de compra e gatos. E deu muito certo. Ela chegou muito alto na campanha dela.
não o suficiente, mas ela quebrou o estereótipo da pessoa de extrema-direita que você não pode se aproximar, isso é certo. Agora, o quanto essa mudança é mera embalagem, mera Cosmética, maquiagem, o quanto tem de, vamos dizer, porque partidos às vezes realmente até a gente falou aqui, mas quer dizer, você falou, né, da questão da social-democracia, que deixou de ser marxista-leninista para se tornar reformista. Tem alguma mudança real dessa extrema-direita, digamos, no sentido de uma direita mais convencional, ou isso é só invólucro? É uma ótima pergunta. Quando a gente olha para o programa da Marine Le Pen, ela tirou ali as palavras mais quentes, mais espinhosas, mas o fundo do programa continua sendo totalmente anti-imigrantes, totalmente xenófobo, não muda nada, e eu acho que ele até evoluiu, e ele se tornou mais sofisticado do ponto de vista do sistema autoritário. E isso não sou eu que falo, são os analistas que se debruçaram no programa, mostram que houve uma urbanização do programa, em que ela começa a mostrar dentro do seu programa instrumentos, por exemplo, um referendo sobre a identidade francesa, e o referendo tem uma grande vantagem porque uma lei referendada não precisa passar pelo crivo do Conselho Constitucional francês. Então você pode votar a lei que você quiser. E a lei, ela já dá umas dobradas ali no sistema eleitoral, no sistema político, na política de imigração. Depois ela fala, eu não quero mais sair da União Europeia, mas eu vou fazer isso, que abriria uma crise gigante entre a França e a União Europeia, né, e que já desestabilizaria o direito europeu e o sistema político europeu. Então, isso é muito Orbán. O Orbán, ele é o rei da política europeia. Ele maneja como ninguém os instrumentos da política europeia. Ele não é o brucutu que fala, eu vou bater a porta, vou embora daqui. Ele quer sabotar por dentro. E ele joga... A União Europeia ela tem um problema fundamental, original, que é a política de consenso. Que qualquer política tem que ser consensual, inclusive de punir um país que não está respeitando as políticas. Então a Hungria ela tem como aliada a Polônia. E a partir do momento em que você tem dois países que querem corromper as leis europeias, o resto do Conselho Europeu não tem como impedi-los, porque você precisa de consenso. Então, eles jogam muito nisso. Ele é o mestre do enfraquecimento interno da União Europeia, e a Le Pen ela abraçou essa agenda. Nós, em vez de sairmos da União Europeia, nós vamos enfraquecer ela por dentro. E é uma evolução autoritária dentro do programa dela dos últimos anos. Então, ela se tornou mais fofa e mais autoritária. É interessante, né? Porque uma coisa é a figura pessoal, né, dela, outra Exato. coisa é o programa político propriamente dito. E interessante o que você está apontando, né? Menos truculento no estilo, mas bastante autoritário do ponto de vista dos seus métodos reais, né? Daquilo que Exato. Prática. E com a diferença ainda, eu diria, né? Você falou do Orbán, que a França tem um peso imensamente maior do que a Hungria na União Europeia, né? Quer dizer, se você tem um fenômeno desse tipo acontecendo na Hungria já é um problema, e na Polônia junto, né? Imagine esse negócio ocorrendo num país como a França, ou sei lá, como a Alemanha, ainda mais agora que o Reino Unido saiu do bloco. É o fim, porque a França ela é a maior potência militar do bloco agora, com a saída do Reino Unido. Ela é a segunda maior potência econômica, embora a Alemanha ela esteja num certo... a gente está vendo aqui uma passagem que a França está voltando a ser o país que lidera a União Europeia em vez da Alemanha, que foi com a Merkel. E, sobretudo, nessa questão agora dessa tensão militar, se a Le Pen fosse eleita, a Europa, o Putin venceria no tapetão a guerra. Porque a Europa seria incapaz de implementar uma única medida contra o Putin. A Le Pen travaria tudo. Então, acho que já dá para a gente falar com uma certa tranquilidade, porque agora o Macron está muito na frente, está consolidado um pouco a vitória dele, mas se a Le Pen tivesse vencido, acabava a oposição democrática à agenda do Putin na Ucrânia. É uma coisa impressionante. O nível de catástrofe... Eu ia escrever, seria pior que o Trump, uma eleição da Le Pen, por causa do contexto atual. Né? E pelo contexto atual.
porque é um contexto que você não tem margem para controle de dano. Daqui 2 semanas depois dela ser eleita, ela poderia quebrar tudo e colocar a Rússia numa posição de força muito grande também. Então é uma coisa complexa. Não, desculpa, conclui. É uma coisa complexa, porque eu acho que é uma dimensão que começou a ser levantada agora no Brasil mais recentemente, que é a enorme penetração das redes russas dentro dos partidos de extrema-direita europeus. A Le Pen teve campanhas financiadas por bancos russos, né, Cláudio? Não é pouca coisa. E aliás, o que eu ia te perguntar era exatamente desses laços que ela tem com o Putin, que não são poucos, né? A partir dos anos 2000, o Putin ele entendeu que a melhor forma de enfraquecer a Europa não era no confronto direto, mas era pela criação de dissidências internas dentro da Europa. E o Putin ele teve uma agenda explícita de apoio desses partidos contestatários que surgiram na Europa e, sobretudo, os de extrema-direita. Por um lado, desses oligarcas, que são esses vencedores do capitalismo predatório russo dos anos 90, que depois fizeram um pacto de governação com o Putin, se instalaram muitos deles na Europa e levaram, além de levar a sua agenda de negócios, também levaram uma agenda política de apoio a agendas dentro da União Europeia favoráveis à geopolítica russa, e por um lado também, e eu acho que aqui tem obviamente tem uma estratégia política, mas também tem uma história por trás. A França, ela sempre teve uma relação difícil com a OTAN. Foi o Sarkozy que colocou a França de novo no comando da OTAN. A direita francesa, ela sempre defendeu a ideia de alimentar uma relação especial com a Rússia. Então, essas coisas não estão sendo criadas do nada. Esses vínculos com a Rússia que a Europa tem são vínculos históricos. A dependência do gás da Alemanha, que as pessoas ficam falando, que hipocrisia da Alemanha. A Alemanha vive de gás russo desde a União Soviética, desde o Brezhnev. E tudo deu certo até o Putin quebrar tudo. Então, os generais portugueses do 25 de abril foram todos formados pela União Soviética. Então, você tem esses vínculos históricos que se sobrepõem a vínculos de interesse políticos. E no caso da Le Pen, a gente vê que o vínculo é político. É um vínculo financeiro. Todo o meio da extrema-direita francês foi sempre muito bem recebido em Moscou, sempre teve um alinhamento muito grande com Moscou. Durante a Guerra da Síria, que foi uma guerra muito marcante na Europa, a extrema-direita ela sempre foi favorável a Bashar al-Assad e a linha russa do conflito. Então, é uma coisa que está muito bem construída e totalmente assumida. E é preciso dizer que, dentro da França, tem uma parte muito importante das pessoas, um anti-americanismo muito importante. Eu ia perguntar se até a relação com a OTAN difícil não passa muito por aí, né? Por aí, e exclusive dentro da esquerda. Quando a Marine Le Pen ela falou ontem que vai tirar a França da OTAN, ela não é uma ideia. Quase todos os países europeus são visceralmente ligados à OTAN. Não vamos, Itália, Portugal é um país fundador da OTAN, tudo mais. Mas a França sempre foi um país relutante à ideia de uma ligação à OTAN muito forte. Então, a agenda dela é uma agenda pró-russa, mas também com forte raiz francesa, não uma agenda alienígena. Aliás, você está falando desse anti-americanismo, eu tenho uma memória forte eu tive uma vez só na França, né? Tive em Paris, já faz bastante tempo, e tinha uns amigos que estavam lá e a gente foi assistir um cinema ao ar livre num parque. Até lembro, o filme era o Down by Law, do Jim Jarmusch, que estava passando. E antes do filme começar, teve uma propaganda da Euro Disney, né? E num dado momento ali daquela propaganda, né, aparece o Pato Donald. No que apareceu o Pato Donald, houve uma imensa vaia de todo o público que estava ali. Engraçado. Ao Pato Donald. E aquilo foi muito engraçado, porque vaiar o Pato Donald com aquele entusiasmo era um negócio realmente muito curioso. Ainda por cima que as pessoas estavam indo ver um filme americano, né? Ainda que fora do mainstream, mas um filme americano, né? Então foi uma situação engraçada aquela. Agora, e o partido do Macron? Você mencionou um pouco mais cedo, né, que é um partido profundamente personalista. E um partido
muito novo. Eu lembro que logo que ele se formou, você tinha um monte de neófitos que sequer haviam feito política partidária antes e que entraram nesse partido. Como é que esse partido enfrenta, nesse contexto de campanha tão difícil, numa eleição tão renhida como essa, e mais, né, eu diria, talvez num momento em que aquela avenida aberta, um desafiante como o Macron, no estilo dele, não está posta da mesma forma, como é que esse partido dá conta desse enfrentamento com um partido como o partido da Le Pen, Reunião Nacional? Você usou um outro termo, né, para traduzir isso melhor. Ajuntamento Nacional, né? Agrupamento. Agrupamento Nacional, a gente vai tentando o que pode. Mas Mas como é que ele enfrenta um partido tão mais organizado e com tanto tempo, né, de trajetória? A história do Macron é incrível, né? Porque ele fez um empréstimo de 5 milhões de euros e fez um partido com 37 anos, que todo mundo, os socialistas chamavam ele de micróbio, diziam que ele ia fazer 5% na campanha, faliu o Partido Socialista aí dessa eleição, o desprezo que eles tinham, eles achavam que ele era louco de tentar uma candidatura a solo, e o partido dele, ele foi construído como uma furadeira para atravessar o sistema político. Então ele agregava uma geração muito brilhante de quadros franceses, muitos deles que foram formados pelo Strauss-Kahn. Ele agregava uma turma muito interessante da comunicação, muito moderna, muito inovadora, que é um fenômeno que a gente vê, que é o pessoal mais genial de rede social não consegue trabalhar dentro de um partido muito estruturado, muito tradicional. Então eles vão para esses partidos alternativos muito mais soltos, e é lá que eles funcionam bem. O Macron ele foi muito bem sucedido de trazer essa turma, então ele trouxe uma geração de tecnocratas de 30, 40 anos, brilhante, com sede de poder, uma geração de comunicadores muito moderna, muito virada para as redes sociais. Rapidamente, houve ali um certo pragmatismo da classe política francesa, que tentou migrar para o partido dele, e aí começou a dar um esqueleto para o partido, um personagem, Richard Ferrand, Christophe Castaner, tudo quadros orgânicos do Partido Socialista que migraram para o partido dele, o Em Marcha, muito rápido. Isso depois da eleição ou antes? Desculpa. Durante. Durante o processo. Durante o processo. Alguns durante o processo, alguns logo depois. Depois houve a última vaga, que foram os desesperados que tentaram ir depois dos fatos e ficaram na porta, não conseguiram entrar mesmo. Teve uma cena caricata que foi o ex-primeiro-ministro do Hollande, Manuel Valls, que depois da vitória fez um tweet assim: Emmanuel Macron, agora eu estou do seu lado, você me conquistou, e nunca teve resposta. Então, mas muitos deles foram mais inteligentes e embarcaram antes. Teve, por exemplo, o Jean-Yves Le Drian, que é o ministro das Relações Exteriores dele, ele é um barão da Bretanha, da zona oeste da França, da região oeste, e ele trouxe um monte de eleitor, um monte de deputado com ele. Então ele juntou barões, ele juntou jovens lobos, e depois aconteceu uma coisa meio... O que você está chamando de barões e jovens lobos, só para a gente entender? Os barões são os veteranos da política, do Partido Socialista e do Partido da Direita, que vieram... Que a gente chamaria de caciques aqui. Os caciques, exatamente. Os caciques que sentiram a transformação e se colocaram ali do lado do Macron logo do começo, e depois esses tecnocratas jovens que também cercaram o Macron, estruturaram o projeto político do Macron, mas depois da vitória dele em 2017, isso é uma das características do sistema político francês, um mês depois são as eleições para a Assembleia Nacional. E aí o partido dele ele teve que indicar um monte de candidato a deputado que era jovem na política. E essas pessoas foram eleitas, porque isso é uma coisa que traz muita estabilidade para a Quinta República Francesa, e sobretudo agora nesse sistema de calendário. Você elege o presidente em maio ou abril, e você tem a eleição para a Assembleia em junho. O movimento de adesão do eleitorado é muito forte. Você acabou de eleger o presidente, você dá uma base para ele. Então ele conseguiu formar uma maioria absoluta, do mesmo jeito que o Hollande conseguiu formar uma maioria absoluta em 2012.
e o Sarkozy também. Você praticamente não tem a coabitação, que era a ideia do primeiro-ministro ser de um partido e da presidência, o presidente ser do outro, não existe desde essa mudança de calendário, que aconteceu no começo dos anos 2000. Se confirmando na eleição parlamentar, né? Exatamente, você tem uma consolidação do resultado presidencial com a eleição parlamentar. E aí o Macron elegeu um monte de deputado inexperiente, que deu mais uma vez em um monte de situação caricata, teve que ter muita formação de deputado, teve os deputados que foram pegos em escândalos, os deputados que não sabiam fazer as leis, deputados verdadeiramente amadores, tinha um caráter meio bolsonarista nisso, tinha muito Alexandre Frota dentro da base do Macron aí nos primeiros 5 anos. E isso criou um problema estrutural aqui mais seriamente, que é um partido que não consegue se enraizar. Porque um partido com depois é um partido que não consegue fazer política local. E um partido que não tem, que é muito vertical e é muito parisiense, é um partido que não se consegue implementar, não conseguiu ter uma base regional. Nas eleições regionais, ele perde sempre, o partido do Macron. É um partido fraco regionalmente. Ele é um partido urbano, de classe média alta, do empresariado, que aí ele consegue esse bloco de 30% dos eleitores, e aí no segundo turno ele joga contra a extrema-direita e pega o voto de mais 20% e ganha a eleição. Mas eles já estão estimando aqui que nesse ano o Macron vai ser eleito com 22% de votos de pessoas convictas do Macron. O resto é só voto pragmático, é só voto anti-Le Pen. Então, o Macron é isso, é uma estrutura criada para destruir o sistema político, mas que nunca foi desenhada para se enraizar regionalmente. E isso criou um problema, Cláudio, porque ampliou a divergência entre o centro e a periferia no sistema político francês. Hoje em dia você tem um partido que domina a verticalidade do poder, que domina Paris, que domina os grandes centros urbanos, que é o partido do Macron, e você tem 2 partidos que dominam a periferia, as regiões, tudo que está fora do centro. E a gente viu a primeira manifestação... São o da Le Pen e o do Mélenchon. E do Mélenchon. Então, são partidos muito menos pró-sistema, porque o eleitorado dele é naturalmente antissistema, é um eleitorado que joga muito nessa oposição periferia-centro, e é um eleitorado que também foi formado politicamente pela crise dos coletes amarelos, que foi a primeira manifestação desse novo sistema político. A crise dos coletes amarelos, como a gente sabe, foi essa grande crise social que aconteceu logo depois da eleição do Macron, em 2018, que até hoje reverbera na política francesa, e que foi a manifestação das pessoas que não são nada, que é uma frase do Macron que foi recuperada por esses movimentos, contra o sistema político. E são essas pessoas que também ajudam a formar esses partidos contestatários. A coisa está muito bem armadinha, né? É terrível. Muito bem armadinha na confusão, né, de certa maneira. Armadinha no sentido que aquilo ali, quando o projeto do Macron parar de ganhar nessa dobradinha aí com a extrema-direita, não tem... O que é que vai ter depois, né? É complicado. É bem difícil. Aliás, os coletes amarelos, essa frase do Macron, né, os que não são nada, ele se referia especificamente aos coletes amarelos? O Macron, ele é meio louco, e ele tem uma versão dele que é o cercadinho versão espontânea, que ele sai na rua. Ah, tá. Ele sai na rua e começa a falar... Eu já ia dizer que era uma gourmetização do cercadinho. Não, é pior do que isso, é o cercadinho sem paraquedas, assim, que ele sai na rua e começa a falar. E teve várias saídas dele que foram desastrosas e que foram consolidando essa ideia de um presidente arrogante, de um presidente vertical, de um presidente banqueiro, de um presidente que está muito mais preocupado com as startups, os bancos e a política internacional do que com a realidade dos franceses. Então, um pouco antes do Coletes Amarelos, teve uma ótima, tem várias, mas teve uma ótima que uma pessoa veio reclamar para ele que estava sem emprego, e ele falou, se eu atravessar a rua aqui, eu te arrumo um emprego, se você quiser. Isso é uma coisa que na era do YouTube, das redes sociais... Algo do tipo, você que não está querendo os empregos que você tem, que não quer trabalhar. Isso aí, para um cara engravatado,
para um cara que já é um cara arrogante, para um cara que você vê que ele não tem aquela presidencialidade que tinha um Chirac, ou que tinha um Mitterrand, que eram pessoas ancoradas na história francesa e na raiz francesa, né? O Mitterrand, ele ouvia os resultados eleitorais do meio do campo. Ele depois iria para Paris, tinha toda uma coisa meio monárquica. O monarca é eleito e ele sai do campo, do fundo da Corrèze, e ele vai para Paris, triunfalmente. O homem do povo que vai para a capital. E o Chirac, ele fazia campanha no Salão da Agricultura, dando tapa na bunda das vacas e provando queijo, tomando vinho. Eu gostaria de fazer campanha assim também. Uma baita campanha. Eu dispenso campanha. Tapa nas vacas, mas a outra parte eu acho que... Mas ele tinha essa... Ele era o francês com quem você queria tomar um vinho, comer um queijo. O Macron é austeridade pura, assim. Ele é uma pessoa muito áspera, muito direta, muito empresarial, e criou, a figura do Macron ampliou esse distanciamento da população do poder. E é uma coisa que complicou muitas relações políticas na França. Então você tem um fenômeno que é encarnado pela pessoa do Macron, mas você também tem um fenômeno estruturante a partir dessa nova dinâmica partidária e institucional também, devido à natureza da Quinta República, que cria esses monarcas, porque ela dá muita força para o presidente. Pelo desenho constitucional. Do desenho eleitoral, porque nos anos 80, 90, você tinha um mandato de 7 anos, que realmente criava umas presidências monárquicas, 14 anos no poder, uma loucura, mas você tinha a competição com a coabitação, porque você não tinha essa harmonia entre as eleições presidenciais e legislativas. Então, Mitterrand foi presidente, mas o primeiro-ministro era de direita. O Chirac foi presidente, mas o primeiro-ministro era de esquerda. Agora, você tem o presidente, que está 5 anos no poder, com a maioria absoluta no parlamento de 5 anos. A Assembleia, ela perdeu muito do seu poder nesse novo sistema. Isso porque as eleições não eram casadas, né? É isso que você está... Não eram casadas, exatamente. O calendário não era casado porque o mandato presidencial era de 7 anos e o mandato da Assembleia era de 5, simplesmente. E aí encavalava, havia o risco. E teve aquela história, inclusive, do Chirac, que dissolveu, né, a Assembleia Nacional para tentar antecipar as eleições e se deu mal, né? É um clássico, porque o Villepin, que depois virou herói lá da guerra do Iraque, ele convenceu todo mundo que era um golpe de gênio da política dissolver a Assembleia em 97, e aí a direita perdeu a maioria. Mas o pior golpe político da história. O primeiro-ministro naquele momento. Exato. Mais tarde. Muito bom. Agora, o que a gente pode imaginar que vai ser dessa vez? Porque eu vejo alguns analistas falando que talvez as eleições legislativas dessa feita não sejam tão favoráveis assim a quem porventura vier a ganhar a eleição presidencial. Isso faz sentido para você? Faz e não. Eu acho que vão ser eleições muito mais competitivas do que a última. A maioria absoluta do Macron foi absurda. Porque desculpa, só uma informação que eu acho que é importante para as pessoas entenderem. Ela ocorre o quê? Um mês depois da eleição presidencial? Junho, são 2 turnos, porque pode ter triangulares aí, tem um segundo turno, que é basicamente quando chegam 3 partidos com mais de 12% dos votos, e aí você ativa um segundo turno para ver quem que lista elege. Segundo turno com os 3, né? Segundo turno com os 3. É uma triangular que vão eleger cada um deputado. Exato. E ela acontece final de junho. Então, o segundo turno esse ano é 24 de abril, a Assembleia é junho. E tende a ser uma eleição com uma participação muito grande, porque os deputados, eles mobilizam o voto muito bem, tradicionalmente. Então, não é uma eleição, não é a ideia de que é uma eleição pouco votada, é uma eleição bastante dinâmica. E aí o meu conhecimento é um pouco insuficiente para dar uma resposta completa, mas o regime de listas de eleição depende muito dos partidos. Os partidos, eles precisam ter uma estrutura, uma capilaridade muito grande e uma capacidade muito grande de mobilização para poder eleger deputados. E uma das características desse sistema tripartidário agora da França
é que você tem o Mélenchon, que é muito forte nas zonas periurbanas e nas cidades médias, a Le Pen, que é muito forte no leste da França e no sul da França, e nas zonas mais periféricas economicamente, sobretudo as pós-industriais, e o Macron, que é muito forte nas zonas urbanas a nível nacional. E então, você tem um problema que há pouca competição entre esses partidos nos diferentes distritos. Há distritos onde um deles é muito forte e nos outros eles são muito fracos. E o mais provável é que a gente tenha mais uma vez uma repetição. Aí tem um problema também, eu não sei explicar diretamente por quê, mas é por causa do sistema proporcional e você vai saber melhor do que eu, você tem um limite de qualificação de 5% para eleger o deputado. Como na Alemanha, né? Você tem uma cláusula de barreira. E embora essa cláusula de barreira tenha sido alterada para favorecer um pouco, para dividir um pouco a direita, foi uma estratégia do Mitterrand nos anos 80, até hoje, essa cláusula de barreira é um impedimento para a extrema-direita fazer muitos votos e conseguir fazer uma bancada muito grande. Então, ela tem um problema de cláusula de barreira, e a extrema-direita, ela sempre, tradicionalmente, o desempenho dela nas presidenciais é muito inferior ao desempenho dela nas legislativas. E eu estou pensando aqui uma situação do seguinte tipo, né? Comparando com a eleição anterior, que o Macron ganhou a presidência e um mês depois você teve aquela onda que elegeu um monte de deputados, como você falou, inexperientes, né? Deputados não amadores, né? Que até você falou, né? Vai dar aquela dificuldade de implantação territorial. Agora, fico pensando, por exemplo, no eleitor do França Insubmissa, que vota no Macron no segundo turno contra o fascismo, só que aí na hora de votar para o legislativo, provavelmente não vai votar no partido do Macron, inclusive porque a onda Macron passou. Então, há a possibilidade de um governo de coalizão eventualmente se formar aí, que seria uma novidade na França, né? Seria uma novidade na França, e eu acho que seria uma mini novidade na medida em que o Partido Socialista, em 2012, ele também fez uma coalizão com o Partido Verde, mas não era uma coalizão que ele precisava, da qual a sua sobrevivência dependia. Era mais uma tentativa de ampliar um pouco a sua base. Prova disso, os verdes foram saindo do governo depois. Mas, nesse caso, o Macron ele teria que criar uma aliança, e aí seria muito complicado para ele. Se ele chegar numa posição minoritária de deputados, a gente pode ter um problema de governabilidade muito grave, porque eu não vejo uma aliança acontecer, e aí você precisa de uma maioria dentro do Congresso para eleger, da Assembleia, para eleger um primeiro-ministro. E esse primeiro-ministro ele teria que ser eleito por um consenso tríplice, né? Dos três partidos. Seria bem complicado. Da extrema-direita, do agrupamento nacional, perdão, poderia ser talvez um primeiro-ministro, como você disse, eleito com votos do Mélenchon, da França Insubmissa e do Macron. Mas tem que pensar bem antes de achar um candidato de consenso para esses dois partidos. Né? Você vê que a gente, quando fala do Macron, não fala do nome do partido dele, né? Não existe o partido dele. O que existe é que o Macron é um subenredo interessante. Um dos candidatos da direita, que depois perdeu as prévias, era o Alain Juppé, que foi o primeiro-ministro do Chirac em 95, e que é uma figura tutelar da centro-direita. E ele sempre teve um braço direito, que é um político genial, que vale a pena ler sobre, se chama Édouard Philippe, que é um grande escritor, lutador de boxe, prefeito de uma cidade industrial, Le Havre, inteligente, um cara assim, sabe, um político que você ouve falar, constrangedora a inteligência dele, e ele conta num livro que quando a direita perdeu para o Macron, ele foi de férias, ele disse, eu vou passar 5 anos escrevendo, a minha carreira política acabou, e aí ele recebeu um telefonema e era o Macron venceu meu primeiro-ministro, porque eu preciso de trazer gente da direita para ser. Aí ele foi primeiro-ministro do Macron durante os primeiros 3 anos, ele liderou a pandemia, e hoje ele é a figura mais popular da França, da política. Ele agora criou um novo partido chamado Horizontes, que é um partido que está apoiando o Macron agora, mas que agora quer eleger deputados para se tornar esse
essa perninha que o partido do Macron pode precisar para compor um governo. E aí ele se tornar essa pontinha aí de direita moderada ou de esquerda moderada que o Macron vai precisar para não ter que negociar com a França Insoumise e com a extrema-direita. Então você pode ter esses movimentos nas legislativas. É um pouco aquela coisa, você está naquele momento que se um cara conseguir eleger 7 deputados, ele fica com a faca e o queijo na mão, porque o Macron é obrigado a negociar com ele e é obrigado a aceitar tudo para poder compor um governo e eleger um primeiro-ministro. Que é interessante, várias dessas democracias mais consolidadas da Europa, né, que não experimentavam um cenário de muita fragmentação partidária, têm vivido isso nos últimos anos. Né? Eu acho engraçado. Algo que a gente está muito acostumado. Né? E a gente é muito engraçado que o pessoal volta com essa conversa do parlamentarismo aqui e fala, mas é que a gente tem que seguir o exemplo da Europa, que está muito estável. Pô, os caras pararam de ver a Europa nos anos 90. Até Portugal, que é um exemplo muitas vezes citado aqui, está numa instabilidade total. Foi um milagre o Partido Socialista ter feito uma maioria absoluta agora. O que vai vir depois é fragmentação total. A ideia de que o sistema parlamentarista traz mais estabilidade governativa, a Bélgica ficou 2 anos sem governo. Sim. Claro que a gente está aqui falando de várias nuances de parlamentarismo, mas, no geral, o sistema político europeu ficou mais instável nos últimos 15 anos. E aí passa muito pelo sistema partidário, né? Porque se você fragmenta muito e polariza, eu quero dizer no sentido de que antagoniza mais as posições, vai ficando mais difícil montar a coalizão necessária para ter maioria. Né? Você está num sistema parlamentarista onde as posições estão mais radicalizadas, os partidos não têm forças, e depende muito de movimentos muito personalistas que não são impossíveis de serem conciliados, né? É muito difícil mesmo. O que salva é que você tem a supraestrutura europeia que meio que coloca esses países todos num framework, num sistema mais ou menos integrado. Né? E no caso italiano, a Europa governa verticalmente. Os presidentes a Itália, desde que o sistema político faliu nos anos 90, ela se governa com praticamente indicados da Europa. Já teve 2 presidentes do Banco Central governando como primeiro-ministro, que não tinham carreira política. Grandes tecnocratas, né? Grandes tecnocratas. O que diminui, inclusive, vamos dizer, o caráter popular da democracia, né? É um tecnopopulismo, porque você tem o tecnocrata no topo e depois é Salvini, Movimento 5 Estrelas, é o fim do mundo, é um circo. Sem os políticos, digamos, de boa cepa, podemos colocar. Exato. Aqueles que sabem menos fazer política. Na Alemanha você ainda consegue uma certa estabilidade, mas o fato é que sem a Merkel, a Alemanha perde a projeção que ela tinha. E isso vai ser um dos desafios de um eventual segundo mandato do Macron, é que ele vai ser o líder mais experimentado da Europa, num momento de grande crise, e em que a Alemanha está num impasse também, porque ela não tem aquela liderança enorme que ela tinha, o Scholz é um burocrata, um cabeça de planilha, que não vai dar um destino nacional para o país, ela está nesse impasse da política energética. Eu sou um otimista da Europa, eu acho que essas crises deixam ela... Todo mundo dizia que as crises iam enfraquecer a Europa, eu acho que elas reforçam. A gente falava que a crise de 2008 ia destruir a Europa saiu por cima com um mecanismo de orçamento mais consolidado, muito mais coesa, do ponto de vista da política econômica. A pandemia destruiu a Europa, o Estado Social está mais forte, a adesão à União Europeia é muito maior. A guerra é nada consolida mais o Estado do que a guerra. Então, o Estado europeu também saiu mais federalizado da guerra. Então, o processo de consolidação ele está avançando, mas um pouco à custa da estabilidade política dos países. E é bem interessante isso. A gente vê uma política nacional cada vez mais ineficiente e uma superestrutura europeia cada vez mais consolidada. Aliás, um aspecto interessante de uma coisa que você falou, que acho que a guerra ajuda a pensar, você mencionou que a estratégia do Putin passou a ser, num certo momento lá atrás, ter, digamos, os seus enclaves em vários países europeus, e particularmente por meio dos oligarcas que estão sendo agora punidos, né?
Uhum. O caso mais vistoso lá é o do dono do Chelsea. O Abramovich. O Abramovich, exatamente. Agora, talvez essa guerra, de certa maneira, solape, né, essa velha estratégia, porque como é que esses caras perderam a entrada, né? Perderam a entrada. Virou a gente do Brasil, é difícil ver isso, mas a europeização da guerra foi imediata. O dia depois da invasão, você tinha produtor vinícola português usando bandeirinha da Ucrânia e achando que a guerra na Ucrânia era a guerra dele. A identificação, por causa do gatilho da memória histórica e por causa dessa identidade europeia que é mais forte, ela é subjetiva, mas ela é muito forte dentro das populações europeias, a coisa europeizou direto. E esse repúdio do capital russo foi muito imediato. E aí a gente está entrando um pouco no outro debate, mas você teve um desinvestimento da parte de empresas europeias que foram condenadas pela opinião pública por manterem investimentos na Rússia, e você teve um bloqueio de troca comercial com a Rússia, que era muito importante, e inclusive as sanções estão tornando isso ainda mais definitivo. Sem querer mergulhar nesse tema, eu acho que tem duas coisas que a gente não leva em consideração, que por mais que a Rússia fique falando que quer fazer aliança com a China e que o nosso futuro é com a China e tal, o oligarca russo, ele quer morar no Mônaco. E a filha do oligarca russo, ela não quer estudar em Tsinghua, em Xangai, ela quer estudar em Harvard. Então, para a elite ou na Suíça, política, talvez, né? Ou na Suíça, onde estão as filhas do Putin, por sinal. Elas não estão em Beijing. Então, na cabeça da elite russa, isso é um baita problema, de não poder ter mais acesso à Europa. E eu acho que esse problema é um problema que veio para ficar, porque sanções é uma coisa que você faz uma carteirada, uma canetada, você bota um monte de sanção, mas para tirar é muito difícil, porque todos esses governantes europeus eles vão ter que convencer a opinião pública europeia que é uma boa ideia tirar a sanção contra a Rússia. Vai ser um processo muito longo para tirar as sanções. E essa asiaficação da economia russa, primeiro você tem que combinar com a elite russa, que queria ir para Harvard e para Mônaco, e depois você tem todo um processo de infraestrutura. A infraestrutura russa, sobretudo do ponto de vista do setor extrativo, da qual a economia depende na sua totalidade, é historicamente dependente da Europa. Você não muda, você não começa a exportar gás para a China em 6 meses. É toda uma política de investimento. Então, essas coisas, essas falas assim, não, a Rússia vai se virar para a China e vai se dar bem e tal, é mais complicado. A integração da União Europeia com a Rússia é muito maior do que a gente pensa. Econômica, cultural, é uma ruptura profunda que está acontecendo agora. E nas eleições acaba tendo aquele efeito bandeira, né? Que muita gente menciona como uma coisa importante para o Macron ter, no fim das contas, chegado à frente da Le Pen, mas que pode, paradoxalmente, ser também entendido como explicativo desse sucesso muito maior do que o esperado do Orbán na Hungria, né? O Orbán na Hungria, eu acho que é um caso à parte, e eu acho que a gente cometeu um erro aí nos últimos 4 anos de tentar singularizar o caso do Orbán, generalizar o caso do Orbán. Houve muito Orbán Bolsonaro, Orbán Netanyahu, Orbán não sei o quê. O Orbán ainda é uma experiência da Hungria. É claro que há coisas, eu próprio falei da urbanização do programa da Le Pen e tal, mas o que acontece na Hungria é uma experiência muito particular à Hungria. E o que aconteceu do sistema político do Orbán, a gente não está vendo isso no resto da Europa. Está vendo extrema-direita avançando, mas é de outras formas. Continua sendo uma experiência muito peculiar. E então, no caso dele, até que faz sentido, porque vai muito além da questão russa, a presença do Orbán na Hungria. É um sistema político que se estruturou em torno dele, é uma coisa muito mais profunda. No caso da França, foi um movimento espontâneo, esse efeito bandeira, que é uma subida que o Macron passou de 24% para 30% nas sondagens no mês de março, antes de cair um pouco, e a ideia do efeito bandeira é que ele beneficiaria qualquer presidente que é chefe das Forças Armadas quando começa uma guerra. Ele tende,
esse efeito bandeira ele foi um pouco corroído pelo fato que o Macron ele passou a campanha inteira no Zoom com os parceiros europeus, em vez de discutir sobre os problemas reais dos franceses. E foi aí que a Le Pen e o Mélenchon conseguiram comer pelas bordas um pouco do eleitorado e chegarem muito competitivos. Mas de fato, esse efeito foi muito benéfico. Foi extremamente benéfico para o Macron. Muito bom, Matias. Muito obrigado por essa conversa e por tanto esclarecimento. Desculpa ter falado demais. Não, muito pelo contrário, acho que eu fiz você falar um pouco mais. Agora, te devolvo aí a palavra para você fazer o seu fecho e se ainda tiver, de repente, algum ponto que possa ter faltado, você também pode trazer, por favor. Eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar com atenção para o caso da França é o que acontece quando os nossos partidos vão à falência. E eu acho que o grande momento dessa eleição no Brasil até agora é o fato do PSDB ter falido. Eu acho que você vê, isso tem sido o motor de todos os acontecimentos dessa eleição até agora. A aliança do Lula com o Alckmin, a paulistanização da eleição, que virou o colégio eleitoral mais competitivo, né? Porque ele está em aberto, porque existe a possibilidade de você derrubar o PSDB. E o que vai ser, não existe, a mensagem final é essa, não existe governo viável sem oposição funcional. Você precisa de uma oposição funcional. Então, essa coisa da gente eleger um governo progressista é muito legal. Mas se a gente tiver uma oposição populista que quer virar a mesa e quebrar tudo, não vai funcionar. Vai travar o debate nacional, né? Vai travar o debate público e vai criar uma eleição de alto risco depois, que é o que todo mundo está temendo na França e nos Estados Unidos. O Biden está governando sem oposição, a oposição é um bando de fanáticos do Partido Republicano. O Macron, como a gente conversou, ele vai governar contra o movimento anti-elite, que vai ultrapassar e transcender os dois partidos do Mélenchon e da Le Pen. E no Brasil a gente vai ter o quê? Uma oposição liderada pelo Bolsonaro, se o governo progressista ganhar, isso é uma catástrofe. Então, eu não torço eu torço muito pela oposição séria nessa campanha. Eu quero muito que a oposição séria cresça e se torne, mesmo se ela não ganhar, é importante que ela ganhe, ela cresça durante essa campanha, porque disso depende a sustentabilidade do nosso sistema político. Aquilo que a gente chama de oposição leal, né? E uma oposição ao sistema, né? Não é leal debate a realidade. Né? É isso. Leal no jogo. A gente vai ter uma direita social, que vai ser essa direita aliada, eventualmente, se o governo Lula ganhar, uma direita social representada pelo Alckmin, uma direita liberal sem voto, que é essa direita do Dória, do Temer e tal, e uma direita radical com um monte de voto no Congresso. Como é que você vai gerir isso? Eu acho que tem muito a pensar, a tirar um exemplo da França e ver como é que a gente pode, como é que a gente vai ter esse sistema aqui agora. O que talvez deixe a gente um pouquinho mais esperançoso aqui é que o Centrão não é tão convicto assim, né? E se muita gente se beneficiar na eleição para o Congresso da votação que o Bolsonaro vai ajudar a puxar, não necessariamente vão ser sequer oposição, né? No próximo governo. Né? Aí talvez o que haja é falta de oposição real, né? Haja uma oposição muito radical, mas ela possa ser menor do que os votos que os que hoje apoiam o Bolsonaro, porventura, venham a ter, né? Vamos ver como esses caras vão funcionar, né? A gente vai fazer uma live sobre isso depois, que eu acho que vai ser muito interessante. Vamos ter que fazer. Muito bom. Muito obrigado, Cláudio. Adoro falar com você. Eu também adoro falar com você. Matias, quero agradecer muitíssimo aí pela conversa, acho que foi tremendamente esclarecedora, foi muito legal esse papo, bom para entender a França e mais ainda, né, para a gente entender a França dentro desse contexto europeu, né, porque não é uma questão só da França, né, é uma questão que envolve os outros países europeus, que afeta e ao mesmo tempo é afetada, né, pelo contexto europeu. Acho que não dá para entender essas eleições sem olhar para isso. Bem, exatamente. É uma eleição. As eleições estão cada vez mais globais, e isso é uma coisa muito interessante.
o impacto delas é cada vez mais integrado, né? Exato. E ainda mais onde você tem um bloco, né, organizado, como é o caso da União Europeia, com tanta integração entre os países. Né? Absolutamente, absolutamente. Ainda mais, claro, você mencionou aí o sentimento europeu que as pessoas têm. Acho que esse é um dado importante para a gente pensar nisso mesmo. Bem, então eu agradeço muito ao Matias, foi um ótimo papo, muito legal, a gente conseguiu entender melhor esse cenário. E agradecendo a ele, eu também agora agradeço a quem acompanha o canal, quem assiste no YouTube, quem ouve no podcast, quem acompanha no site da Carta Capital, no blog, que há lá do Fora da Política Não Há Salvação. De tudo isso eu me despeço. Até a próxima.